Olá, aqui Lisandra Colossi Oliveira, no canal que foi renomeado para Neurociência e Direito. E hoje eu quero contar uma pequena historinha para vocês e dela extrair algumas conclusões sobre negociação. Eu quero já salientando de logo que eu não estou fazendo aqui apologia a nenhum tipo de regime, forma de governo, nada disso. Eu quero apenas sublinhar as habilidades que foram usadas nessa questão que eu vou contar e como se relacionam com as soft skills que eu proponho aqui desenvolver com vocês, dentre outras coisas. Então, nós vamos fazer um recorte histórico aqui, vamos para o ano de 79, quando o presidente dos Estados Unidos era Jimmy Carter e ele estava envolvido no processo de paz entre o Egito e Israel. Qual foi a ideia de Jimmy Carter? Inicialmente, ele travou uma boa aproximação com o primeiro-ministro de Israel, que era Begin na época, e chamou esse homem para jantar várias vezes, né, na Casa Branca, etc. Fez uma aproximação. Na mediação, a gente diria que ele soube fazer um rapport, soube fazer uma conexão com o primeiro-ministro de Israel, né? Então ele já tinha esse contato prévio e ele, enfim, chamou os dois. O presidente do Egito era Sadat, o primeiro-ministro era Begin e ele, Jimmy Carter, então, para estarem juntos em Camp David, que era a casa de campo de descanso, né, da família do presidente, e tratarem das questões, das negociações e tal. Jimmy Carter era assessorado por Roger Fisher, que nada mais nada menos, além de ser professor de direito da nossa queridíssima Harvard, ele era também o fundador do projeto de negociação de Harvard. Então, imagina, ele assessorando o presidente, olha a habilidade do homem e olha o que foi feito a partir das técnicas. As negociações foram sendo feitas ao longo dos dias, então eram reuniões, eram encontros, né, alguns distensionados, outros assim mais sérios, mais formais e tal, mas a coisa não estava evoluindo muito. Já estavam chegando no 13º dia, prestes a encerrar, porque não havia muita perspectiva de conclusão favorável dessa tentativa. E Jimmy Carter teve uma ideia a partir de um pedido do primeiro-ministro Begin. O que o primeiro-ministro pediu? Ele pediu, muito simplesmente, que pudesse levar fotografias desse encontro para os netos, né, que fosse providenciado, então, pela Casa Branca, essas fotos e tal. Jimmy Carter teve uma ideia maravilhosa, obviamente bem instruído por Roger Fisher, né? Mas a ideia dele foi: não vou apenas entregar as fotografias, eu vou colocar o nome de cada um dos netos do primeiro-ministro e fazer uma dedicatória nessas fotos. E assim ele fez. No 13º dia, quando houve a reunião, o que foi que aconteceu? Na hora em que Jimmy Carter, o presidente, ia entregar para o primeiro-ministro as fotografias, ele leu em voz alta, né, o nome da neta do primeiro-ministro, e isso deixou o primeiro-ministro comovido. O que Jimmy Carter fez? Ele soube usar as emoções a seu favor. Então Begin ficou tocado, porque já estava fora de casa ali quase 15 dias, né? Imagina, tem o tempo da viagem, tá? Saudades dos netos, queria levar uma lembrança, porque afinal era um acontecimento histórico, né? Uma tentativa de acordo de paz entre duas nações, e os nomes dos netos estavam ali mencionados, e o nome da neta em específico foi lido em voz alta. Quer dizer, ele ficou tocadíssimo, ele ficou impressionado, ele ficou de coração amolecido, como a gente diz, e ele baixou a guarda. E no que ele baixou a guarda, do que ele baixou o muro, que às vezes a gente tem dificuldade de transpor numa negociação, Jimmy Carter conseguiu conversar com ele em paralelo, os dois estavam ali falando e falaram questões de guerra e falaram outras coisas. E, enfim, o que foi celebrado? O Acordo de Paz de Camp David. Está lá na internet, é só pesquisar. Então vejam, eu disse no primeiro vídeo e repito aqui que as emoções podem ser usadas a nosso favor. E foram, nesse caso em específico. De forma muito inteligente, Jimmy Carter soube acessar uma memória afetiva, soube acessar um vínculo afetivo, um vínculo de amor dele, do primeiro-ministro, perdão, com os netos. E de repente o primeiro-ministro pode ter pensado, isso sou eu dizendo, né?
pode ter pensado, poxa, que mundo eu vou deixar para os meus netos? Que tipo de realidade vai ser construída se eu não celebrar esse acordo de paz? Quer dizer, vai haver guerra aí entre Egito e Israel forever and ever, quer dizer, para sempre? Então vejam, essas habilidades de lidar com emoções, de trazer as emoções para a mesa, utilizando-as de forma positiva, são as soft skills, é uma das soft skills dos advogados daqui para frente. Então a gente precisa conhecer o cliente e acessar e poder promover numa conversa, nas nossas trocas, né? Não só emoções positivas, mas trazer dele, tentar extrair dele questões positivas para uma negociação com a outra parte. O próximo vídeo vai ser sobre a negociação com a outra parte, mas eu queria muito falar sobre a utilização de emoções, porque a gente tem uma corrente, que eu acredito que seja dominante, que diz muito claramente que negociação é trabalhar com a cabeça, é pontuar de forma fria, é deixar as emoções fora. Não é assim, isso é impossível. E esse livro, não sou eu que estou dizendo só não, são eles mesmos aqui, ó. Vou mostrar o livro. Beyond Reason, Roger Fisher e Daniel Shapiro. O Roger Fisher já é falecido, faleceu em 2012, e o Daniel Shapiro não, ele é psicólogo e trabalha nesse projeto de negociação de Harvard. Então vejam, Beyond Reason é Além das Emoções, está traduzido para o português também esse livro, viu? Então assim, não tem como, eles dizem, é impossível o ser humano estar sem emoções. Nós não somos robôs, será que seremos? Pergunta, né? Mas enfim, saber lidar com esse universo das emoções é uma soft skill. E eu convido meus colegas a terem essa habilidade, a descobrirem como se utilizar disso. Primeiro ponto de tudo é autoconhecimento. Ninguém consegue gerir emoção nenhuma, nem sua nem dos outros, se não se conhecer, não souber, né, a correta flexão, não souber minimamente qual é a sua própria reação diante de uma situação. Exemplo, vem o advogado da parte contrária e fala algo que de repente é um ponto gatilho desse advogado aqui e que trava. Como desfazer isso? Isso é indispensável. Se a gente não souber lidar com esse tipo de situação, sempre vai acabar judicializando. Porque tratar as coisas extrajudicialmente é tratar de uma maneira mais acurada, com um olhar voltado, delicado, para aquela situação cirurgicamente ali, para tratar aquilo ali. As emoções fazem parte. Então, o que eu convido é você a, pelo menos, pensar na possibilidade de conhecer mais sobre esse universo e agregar no seu trabalho, somar ao seu trabalho de advogado, essa visão de que as emoções podem ser favoráveis para você compreender o seu cliente e, inclusive, conseguir bons acordos. Tem colegas que já fazem isso de forma intuitiva, eu sei, mas tem outros que não e que têm dificuldade, é natural. Para alguns, algumas coisas são mais fáceis, para outros, outras. Isso aí é da natureza de cada um. Porém, eu estou dizendo que é possível a todo mundo, é uma questão de aprendizado. Tudo na vida é questão de aprendizado. Eu penso nisso, eu acredito nisso. Então, vou encerrar o vídeo aqui. Estou tentando colocar os vídeos em até 8 a 10 minutos para não ficarem também muito cansativos. E volto em breve. Um beijo no coração e uma boa noite, que agora aqui é noite.